Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. O nosso tema é a prática da meditação bíblica. Prática da meditação bíblica. Leremos o Salmo de número 1. Diz assim, a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo. Suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Novamente, o versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o nosso tema é a prática da meditação bíblica, um assunto extremamente importante, porém, que é muito negligenciado em nossos dias. Pessoas, quando pensam nesse assunto, nessa palavra meditação, o que vem à mente das pessoas? As pessoas pensam em religiões orientais, como budismo, hinduísmo, etc., né? Ou livros de autoajuda e assim por diante. Porém, essa prática está nas escrituras, tanto ordenada quanto praticada. Temos muitos exemplos. E o fato de nós negligenciarmos em nossos dias tem trazido problemas, como, por exemplo, a falta de crescimento espiritual do povo de Deus. Então, nós vamos examinar este assunto e procurar dar diretrizes práticas também sobre como fazê-lo. Então, qual é a importância da meditação bíblica? Aqui na nossa introdução, três coisas importantes. Por que a meditação é importante? Primeiro, porque é ordenada nas Escrituras. Deus ordena o seu povo fazer isso. Em segundo lugar, é um importante meio de graça. Então, para crescermos espiritualmente, se quisermos prosperar espiritualmente, precisamos praticar a meditação. Em terceiro lugar, a prática da meditação é um dos aspectos mais importantes da vida devocional. Então, nós temos a oração, por exemplo, nós temos a leitura das Escrituras, nós temos os sacramentos, por exemplo, a ceia, o batismo, e a meditação, também como meio de graça, é extremamente importante para a vida diária devocional do povo de Deus. E sem a meditação, não é possível você crescer espiritualmente. Não é possível prosperar espiritualmente. E não é possível também encontrar prazer, deleite nas Escrituras, na palavra de Deus, sem a meditação. Então, por isso, é uma prática extremamente importante. Então, não é à toa que aparece nas Escrituras e que o próprio Deus ordena seu povo a fazê-lo. Porém, antes de falarmos da meditação bíblica, nós temos que levar em consideração que há também meditações que não são bíblicas. Então, agora no século XX houve um grande crescimento no interesse por livros de autoajuda, livros de desenvolvimento pessoal, são livros que ensinam muitas coisas, muitas práticas, e muitos deles falam sobre meditação. Talvez praticamente todos comentam sobre esse assunto, né? Se você já leu algum desses livros, você vai saber, ver o que eu estou dizendo, né? Eles falam que a meditação é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu sucesso profissional, pessoal e assim por diante, né? Uh, Porém, essas práticas muitas vezes estão ligadas a práticas não bíblicas. Existe a meditação não bíblica, práticas de meditação baseadas no hinduísmo, shintoísmo, budismo, religiões orientais, né, como um todo, e misticismo em geral também, né? Então, elas não representam o modelo bíblico, temos que tomar cuidado com isso. Citando então dois exemplos de meditação não bíblicas, a primeira é a meditação transcendental. No final da década de 60, a banda de rock muito popular, famosa, né, os Beatles, eles faziam muitas viagens para a Índia e lá eles encontraram alguém
para ser o seu mentor espiritual, né? Um hindu. E aí, essas pessoas, né, que praticavam o hinduísmo, são eles que praticam a meditação transcendental, e através disso, através dessa influência dos Beatles, foi algo que se popularizou mundialmente, né? Em muitos lugares do mundo houve essa grande popularização desse tipo de meditação, que inclusive veio para esses livros de autoajuda, né, que foi mencionado. Então, essa prática ela envolve o relaxamento da mente, por exemplo, a busca pelo transcendente dentro da sua própria mente, o relaxamento e o esvaziamento da mente, né? Então, essas práticas não são bíblicas e não estão fundamentadas nas escrituras, mas muitas pessoas praticam hoje em dia. Uma outra forma de meditação, que não é bíblica, é a meditação católica romana. Então, também houve um crescimento aí nos últimos anos, houve um aumento no interesse pela literatura católica romana, no meio protestante, inclusive, né? E esses autores também falam sobre esse assunto, tratam deste assunto, né, ensinam sobre este assunto. E qual é a diferença? Qual a principal diferença entre a meditação bíblica e a católica romana? Bíblica, entendemos aqui o protestante também, devido à reforma protestante, ter ensinado e pregado sola escritura. Então a principal diferença é a mesma no que diz respeito a outros assuntos. As práticas e as doutrinas da reforma protestante se baseiam nas escrituras. Tudo provém de lá, né? O solo é a escritura. Porém, católica romana, as práticas católicas romanas são baseadas mais na tradição e também no misticismo, muitas vezes. Então, quando falamos da meditação, é a mesma coisa. Tradição, misticismo é o mais importante, quanto para os reformados ou protestantes, eles se baseiam nas escrituras. Então, essa é uma diferença importante. Então, dois tipos de meditação não bíblicas: a meditação transcendental e a meditação católica romana. Agora vamos ao dever da meditação. A prática da meditação é ordenada nas escrituras. Então, nas escrituras, vemos tanto ordens quanto exemplos dessa prática sendo realizada. Portanto, essa prática é um dever de todos os cristãos, tanto quanto orar, tanto quanto ir à igreja, tanto quanto estudar as escrituras, tanto quanto as outras práticas, né, de ouvir a pregação da palavra, participar dos sacramentos, etc. Então, é um dever, é uma ordem. Uma coisa interessante sobre esse ponto, podemos dizer o seguinte: nós não encontramos nas escrituras uma ordem para o povo de Deus ler as escrituras. Nós não temos isso no Velho Testamento nem no Novo Testamento, com exceção de Paulo dizer para Timóteo que ele deveria persistir na leitura, né, como ministro, né, da palavra. Mas para o povo de Deus em geral, lá no Velho Testamento, se eu não me engano, no livro de Deuteronômio menciona que o rei deveria ter uma cópia do livro da lei. Mas note que não há uma ordem para o povo inteiro, o povo de Deus inteiro, ter uma cópia do livro da lei, uma cópia do Velho Testamento todo, ou até mesmo depois do Novo Testamento, ter uma cópia em casa, cada pessoa, para ler. Não há uma ordem, um mandamento de Deus para você ler as Escrituras em casa. Eu próprio pensar nisso. Por que não havia isso? Por que não havia essa ordem? Simplesmente, a razão é simples e óbvia, né? É porque não tinha como fazer cópia para todos. Não tinha como fazer cópia para todo mundo. Porque a prensa ainda não tinha sido inventada também, né? Isso vai acontecer só lá no século XV. E as pessoas vão começar a ter bíblias em casa lá para o século XVII, século XVIII. As pessoas não tinham, então, Bíblia em casa porque não era possível ter as escrituras em casa. Então, por isso, não há nas escrituras um mandamento para o povo de Deus ler as escrituras. Mas há um mandamento para a meditação. Então, o que o povo fazia? O povo ia ao templo ou o povo ia à sinagoga, eles ouviam a leitura das escrituras, uma leitura longa, né, a leitura feita
Muitas vezes não é como hoje, né? Bem curtinha, bem simples. Não, era uma leitura longa das escrituras e, e o povo era instruído a ouvir com atenção e guardar na memória, memorizar o máximo possível para depois meditar. Então, passeando pelo campo, trabalhando, fazendo as suas atividades diárias, como ensina lá no Deuteronômio capítulo 6, o povo repetia, né, a lei, ou a palavra de Deus, né, no dia a dia. Então, a meditação, ela sempre esteve presente, sempre foi praticada, desde Gênesis, né? Então, isso é uma prática comum do povo de Deus. Isso significa que hoje, quando as pessoas apenas leem as escrituras por ler, não é correto. Quando eu disse que não está ordenado, não quer dizer que você não deva ler. Você deve ler. Porém, essa leitura deve estar junto com a meditação. Se você apenas ler e não meditar, você não estará obedecendo as escrituras, as próprias escrituras que você está lendo, você não estará obedecendo, e nem tirando proveito das escrituras. Então, o proveito das escrituras nós tiramos quando nós meditamos. Então, por isso é extremamente importante. Agora, apenas uma leitura superficial, ler por ler, ou uma leitura supersticiosa, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Então, precisamos refletir, pensar sobre isso, né? E nós temos aqui, então, dois exemplos dessa prática sendo ordenada nas Escrituras. Primeiro, no Antigo Testamento, Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Estamos aqui vendo um texto onde o Senhor ordena Josué a meditar. Um exemplo do Novo Testamento que nós temos também de uma ordem é Paulo para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então nós vemos aqui que a prosperidade espiritual, um bom aproveitamento espiritual, crescimento espiritual, ele vem também por meio da prática da meditação. E nós temos aqui também alguns exemplos bíblicos. No Velho Testamento, um exemplo, Isaac, em Gênesis capítulo 24, versículo 63, diz assim: Isaac saíra a orar no campo à tarde e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Então aqui, Isaac saíra a orar no campo. Então a palavra orar também pode ser traduzida como meditar. É o mesmo sentido nesse texto. Tem um puritano, se eu não me engano, é o Thomas Manton, ele tem uma série de sermões com base nesse versículo. São sermões ensinando a meditar, sermões sobre esse tema da meditação, exatamente com base nesse texto, nesse versículo. Então, orar também, se você pode pesquisar, algumas Bíblias traduzem Isaac saíra a meditar no campo, uma tradução possível também. Você pode pesquisar no texto original, esse é o sentido da palavra também. E outro exemplo do Novo Testamento, nós temos o exemplo de Maria, Lucas 12, 19. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Então, tudo que ela ouviu, no caso que foi do anjo, né, que ela ouviu, então ela conferia as coisas no coração. Em outras palavras, ela meditava, ela começou a pensar, a refletir sobre as coisas que ela ouviu. Além destes exemplos, é possível ver ou inferir muitos outros nas escrituras. Então nós temos isso na prática, nós temos isso como prática na vida de Davi, Salomão, os profetas, os apóstolos e o próprio Cristo. E no Salmo 1, a meditação é uma das marcas da verdadeira vida piedosa. Então nas escrituras há muitos outros exemplos disso, tanto de mostrando como exemplo a ser seguido, como ordem, como mandamento. E onde você mais vai ver falando sobre esse assunto, onde você vai mais ler nas escrituras sobre esse assunto, é exatamente no livro dos Salmos.
O livro dos Salmos é onde você mais lê, onde mais você pode ver esse assunto sendo mencionado, o livro dos Salmos. Mas dando continuidade, nós vamos passar agora a definição da meditação. O que é a meditação? Vamos aqui definir e também usar a citação de alguns autores, como eles definem o que é a meditação. No século XVII, um dos séculos talvez o mais produtivo na história da igreja, os autores daquela época, os puritanos, por exemplo, escreveram muito sobre este assunto. Escreveram orientações e guias práticos para as pessoas comuns praticarem no dia a dia. Então nós veremos aqui algumas definições e também orientações. Definição nos textos bíblicos, né? Significa a palavra meditação. No Antigo Testamento, a palavra que aparece lá nos Salmos, por exemplo, o Salmo que nós lemos, Salmo 1, versículo 2, a palavra Hagá tem vários significados. Você pode pesquisar isso. Significa imaginar, ponderar, meditar, etc. A outra palavra também, traduzida como meditar, essa palavra siak, por exemplo, no Salmo 119, versículo 97, ela aparece. E ela significa reflexão, contemplação, devoção e até mesmo oração, né? No Novo Testamento temos algumas palavras também, como por exemplo logizomai, Filipenses 4:8, significa pensar seriamente. Katanoel, Hebreus 10:24, significa ponderar. Pronel, em Colossenses 3:2, significa fixar os pensamentos e as afeições em algo. E minalmonel, em Apocalipse 2:5, significa trazer algo à memória. Então, refletir, pensar, contemplar, ponderar, imaginar. Então, é nesse sentido que as palavras aparecem nos textos bíblicos, em muitos textos. Algumas citações aqui que definem o que é meditação, desses autores aí do século XVII. Thomas Watson diz o seguinte: a meditação é um santo exercício da mente, pela qual trazemos a verdade de Deus à memória e seriamente ponderamos sobre elas, aplicando-as a nós mesmos. Então, Thomas Watson. Thomas Hooker, o que é meditação? É uma séria intenção da mente pela qual examinamos a verdade e fixamos efetivamente sobre o coração. Nós fixamos sobre o nosso coração essa verdade. Isaac Ambrose, meditação é a constante inclinação da mente para algum assunto espiritual, descobrindo-o por nós mesmos até que se torne de algum modo proveitoso. Thomas Watson novamente. O que é meditação? Meditação é um sério e solene pensar sobre Deus, pelo qual o coração possa ser elevado com afeições. Então, a meditação tem a ver com trazer à memória as coisas de Deus, pensar seriamente, fixar os nossos pensamentos, com o objetivo de elevar nossas afeições, de alcançar, trabalhar as nossas afeições. Então, isso é meditação. E esses autores dessa época falavam sobre dois tipos de meditação. Havia dois tipos de meditação, haviam dois tipos que eles orientavam então as pessoas. Esses dois tipos iremos mencionar agora. O primeiro tipo é a meditação ocasional. Eles diziam que havia um tipo de meditação chamada de meditação ocasional. Por exemplo, David Sexton diz o seguinte: David Sexton não é um puritano, tá? Ele é autor dos nossos dias e tem um livro sobre o assunto que mencionarei depois na bibliografia para quem quer ler mais sobre o assunto, se aprofundar mais no assunto. Então, David Sexton diz o seguinte: meditação ocasional é o uso espontâneo de qualquer ocasião da vida para elevar os pensamentos em direção a Deus para considerar sua grandeza, glória e verdade. Edmund Calamy, esse é um puritano, tem um livro enorme sobre o assunto, um livro gigantesco sobre o assunto de meditação. Diz o seguinte: meditação ocasional é quando se faz uso da criatura como um pedestal para se elevar a Deus, como uma escada para o céu. Ou seja, então o que é a meditação ocasional? Então, espontaneamente, no dia a dia,
você vê algo, no caso que o Edmund Callum cita a criatura, pode ser qualquer coisa, até objetos, inclusive, seres vivos ou não, você pode parar e pensar nesse objeto e de algum modo você elevar os seus pensamentos a Deus com base naquilo, né? E é claro, com outras verdades das Escrituras, né? Então, um exemplo que o Dr. Joel Bick dá, você olha, por exemplo, ali uma porta na sua frente, tem uma porta. Você para pensar o que é a porta, o que ela significa. Nos evangelhos, o que ela significa? O que ela significa com relação a Cristo? O Senhor Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagens, não é? Então, ele é o caminho, você tem um caminho, você para pensar no caminho que você tem que percorrer hoje. Então, Cristo disse, eu sou o único caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, etc. Então, você vê coisas do dia a dia, você para pensar nas coisas de Deus usando aquelas coisas. Por exemplo, os puritanos citavam Davi e Salomão fazendo isso. Davi então olhou lá para as estrelas, no Salmo 8, e ele passou a meditar na grandeza, na majestade de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão glorioso, quão grandioso é o teu nome em toda a terra. Por exemplo, ele parou para pensar nisso, da grandeza de Deus. Ele fala, tu puseste nos céus a tua glória, a tua majestade, o teu poder. Então, baseando-se nas estrelas, no sol, na lua, na criação, ele para refletir, meditar. Quando ele diz o Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus, por exemplo. Então ele refletiu, ele meditou sobre aquilo. Quando Salomão viu a formiga, ele disse, vai ter com a formiga preguiçoso. Então ele viu ali a formiga trabalhando e isso já foi uma ocasião para meditar. Então, pegar essas coisas do dia a dia, espontaneamente, refletir e meditar sobre ela, para elevar os seus pensamentos a Deus, como uma escada para o céu, como um pedestal, como diz aqui Edmund Callamy. Então isso é o que nós chamamos, o que eles chamavam de meditação ocasional. Então você pode fazer a qualquer momento do seu dia, onde você estiver. Praticamente qualquer coisa, né, da criação, pode ser usada para nos elevar a Deus. E havia também o segundo tipo, então a meditação ocasional primeiro e o segundo tipo, a meditação deliberada. O que é a meditação deliberada? David Sexton diz o seguinte: o crente medita deliberadamente quando ele planeja meditar diariamente no Senhor em um tempo específico, como pela manhã. No caso, amanhã aqui é um exemplo, né? Manhã, tarde, noite. Né? E Edmund Callamy diz o seguinte: quando alguém se separa uma hora do dia e vai para um local privado ou uma caminhada privativa e ali solene, e deliberadamente medita sobre as coisas do céu. Então, qual é a diferença desse tipo de meditação para a meditação ocasional? A meditação deliberada, a pessoa deve separar um momento todos os dias para meditar. Por exemplo, pela manhã. Pode ser também em outros horários, não precisa ser somente pela manhã, como veremos daqui a pouco, mas ter um horário separado. Um exemplo, vou meditar às 6 horas da manhã. Das 6 da manhã até 6h05, até 6h10, até 6h20, assim por diante. É um horário fixo, planejado, determinado pela pessoa. Essa é a meditação deliberada. Nessa meditação, a pessoa vai meditar sobre um texto bíblico, sobre assuntos bíblicos, temas teológicos, inclusive, e assim por diante. Então, separar um momento específico, aquele momento devocional, apenas para meditação. Então, essa é a meditação deliberada. E esse tipo de meditação, esses autores acreditavam que é um dever de todo cristão fazer todos os dias. Meditar deliberadamente em Deus, nas coisas de Deus, nas Escrituras, etc. Isso se chama, então, meditação deliberada. Claro, então, que não é tão simples, ainda mais para os nossos dias, né? Onde vivemos aqui momentos nossa época de estarmos tão ocupados, não conseguimos parar para pensar e refletir. Isso torna difícil essa prática. Mas veremos também aqui algumas orientações
bem mais práticas, né, para o dia a dia de como fazer. E veremos isso agora a partir do nosso quarto ponto, a prática da meditação. Uma coisa muito importante sobre esses autores é que eles deram muitas orientações práticas, mas sem legalismo, né? Sem fixar uma lei exata, específica, mas dando orientações mais gerais para as pessoas. Então, o Helmut Abrakoff, por exemplo, diz o seguinte: não deseja prescrever regras a você. Comece e você experimentará por si próprio o que é melhor para você. Apenas esteja certo de se separar completamente, fazendo com a intenção e desejo de não pensar em mais nada durante esse tempo. E seu coração ore para receber o Espírito, a graça vivificante e orientação. Então, é mais ou menos esse o pensamento deles de um modo geral. Não havia regras específicas. Todo mundo tem que fazer 6 horas, por exemplo. Todo mundo tem que fazer tantos minutos. Não. Comece e você vai experimentar por si próprio o que é melhor para você. Tá? Então, tome cuidado com isso. Não estabeleça uma regra para você, mas a sua regra pode não valer para os outros a mesma regra. Tá? Então, sem legalismo. Então, como nós podemos praticar meditação bíblica? Quando? Primeiramente, quando? Um tempo específico não pode ser prescrito igualmente a todos, porque Deus não está limitado a horas. Joseph Hall. Alguns homens têm um temperamento mais adequado para meditar de manhã e alguns para meditar à noite. Edmund Callamy. Então, acredito que para a maioria, o horário preferido era para amanhã, né, antes de começar o dia, antes de trabalhar, mas não havia legalismo também quanto a isso. Aquilo que for melhor para você. Um horário específico, um tempo, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, mas que haja esse tempo separado para meditação deliberada. Não dá para prescrever igualmente a todos, porque é uma prática individual, também por esse motivo, não é? Então você deve escolher o que é melhor para você praticar quanto ao tempo. Você deve escolher. Comece no horário que você achar mais confortável e o tempo também, né? A quantidade de tempo também pode ser definida por você. Onde? Onde eu devo meditar? Edmund Callamy. Locais privados e solitários são os locais mais adequados para a meditação. A divina meditação deve ser calma e tranquila, então um local solitário. Você deve estar sozinho, é uma prática solitária. Jeremiah Burroughs diz o seguinte: um homem que ama a Deus ama se retirar deste mundo. Se eles moram numa casa sem quartos isolados, saiam e procurem ter um tempo sozinhos. Então, estar sozinho, estar a sós com Deus é extremamente importante para a vida devocional. Se não há um local em sua casa, então saia, faça uma caminhada, mas tem que ser solitário. John Ball diz o seguinte: um local solitário é o mais adequado para este exercício. Estar sozinho, não estar distraído com barulhos ou companhias. Assim podemos ter mais liberdade e quietude ao falar com Deus. Então, estar a sós com Deus, numa caminhada, num local onde não haja companhias, onde haja o maior silêncio possível. Por isso, para muitos, fazer o mais cedo possível era melhor devido à questão do silêncio, ou até mesmo à noite, né? Mas deve ser praticado. Onde? Então, um local solitário da sua escolha. Quanto tempo? Quanto tempo eu devo passar meditando? É mais fácil, Edmund Callamy novamente diz o seguinte: é mais fácil esfriar o amor por Deus do que permanecer aquecido por Ele. Assim, o crente deve separar saudavelmente porções generosas de tempo para devoções pessoais, oração e meditação bíblica. Thomas Watson diz o seguinte: é adequado darmos pelo menos meia hora todos os dias. Medite até que seu coração fique aquecido por meio deste dever. Então, meia hora para muitos pode ser muita coisa, né, em nossos dias. Mas, novamente, não há aqui um legalismo. Há puritanos que orientavam 1 hora, pelo menos, de meditação. Mas podemos começar com poucos minutos. O importante é começar e ter uma consistência. Então, você pode meditar com 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos e assim por diante. E quanto mais você praticar, mais você vai ter deleite nessa prática, mais você vai ter prazer nessa prática,
e mais tempo você vai passar nela. Então, não estabeleça um tempo que você não vai conseguir fazer, senão você vai desanimar. Então, talvez meia hora seja muito para a maioria das pessoas. Então, comece com 5 minutos, comece com 1 minuto, 3 minutos, não importa. O importante é começar. Todos os dias ter uma consistência e todos os dias praticá-la. E aí vem, agora falamos da consistência, né? O Salmo 1:2 nos informa, de acordo com David Saxon, né, que a pessoa piedosa pratica comunhão regular com Deus como um constante hábito de sua vida. A verdade é que a meditação, como a maioria das coisas na vida, requer prática. Quanto mais consistentemente o crente pratica, maior o sucesso. Maior sucesso ele terá. Então, a prática na meditação, ela vai ficando cada vez mais fácil se você praticar como um exercício físico, como outro tipo de exercício, como a própria oração e etc. Você precisa praticar. E o segredo é a consistência. O que é essa consistência? Você está constantemente fazendo isso. Estão fazendo todos os dias, diariamente, praticando, ainda que por pouco tempo. É um exercício. E você vai perceber a diferença em meses, em anos, né? Não do dia para o outro. Como uma pessoa que faz exercício físico, na academia lá, por exemplo, né? A pessoa se exercita um dia, 2 dias, ela não vai ter o resultado ali imediato. Mas se ela tiver aquele constante exercício, diário mesmo, em alguns meses ela começa a ver os resultados. E assim é com as práticas espirituais também. E tantas outras coisas na vida também assim, com tantas outras coisas. Então, praticar consistentemente, diariamente a meditação. Isso irá trazer, então, muitos benefícios espirituais. No que meditar? Quais são os temas? Devemos meditar, por exemplo, nos textos bíblicos que nós lemos, nos sermões que ouvimos. Os sermões são uma grande fonte, né, para ser meditada, porque o sermão que foi pregado, a pessoa que pregou, meditou antes de pregar. Ela pensou, ela refletiu sobre o texto. Então, ali já é um fruto de meditação. Você pode meditar também naquela meditação do pregador, ou seja, no sermão que foi pregado. Também temas teológicos, por exemplo, o ser de Deus e seus atributos, meditar sobre o ser de Deus, meditar sobre a santidade de Deus, sobre a majestade de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre as obras de Deus, também sobre a obra da providência, a obra da criação, a obra da redenção, meditar sobre o ser de Deus. Posso meditar também, por exemplo, sobre a cristologia, sobre a pessoa e a obra de Cristo. Quem é Cristo? Quem é Cristo? As duas naturezas de Cristo, o grande mistério da piedade. Não há ninguém semelhante a Cristo, né? O seu ser também, os seus atributos também, como homem, como Deus. Pneumatologia, meditar sobre a obra do Espírito Santo, sua pessoa. Ele é uma pessoa, como ele opera na igreja, como ele tem operado ao longo da história da igreja, como ele tem operado na minha vida, na vida da igreja que eu frequento, e assim por diante. Meditar sobre os sacramentos, ceia e batismo. Meditar, por exemplo, sobre batismo, quando estou ali na igreja e vai haver um batismo, faço relembrar do meu próprio batismo, por exemplo, o significado do batismo. E a ceia, sempre que houver ceia, preciso meditar. A palavra de Deus diz que nós devemos, a palavra de Deus nos diz o quê? Que devemos nos examinar, né, quanto à ceia. Então, isso é uma meditação, refletir como está a minha vida diante de Deus. Antropologia, meditar sobre o ser humano, sobre o homem, por exemplo, a sua natureza pecaminosa, meditar sobre o pecado, o que é o pecado, né? Como o pecado nos afasta de Deus, quais são as consequências do pecado. E escatologia, então aqui um tema favorito dentre os puritanos, né? Juízo final, céu e inferno. Especialmente céu e inferno era o tema favorito lá dos puritanos. Um autor chamado Richard Baxter, ele tem um livro chamado O Eterno Descanso dos Santos, e este livro é uma meditação sobre o céu.
É incrível, um dos melhores livros que eu já li. Maravilhoso esse livro, recomendo muito. Entre os, perdão, O Eterno Descanso dos Santos, Richard Baxter. Esse livro tem em português, é muito bom. E então eles recomendavam muito você meditar sobre céu e inferno, sobre a eternidade. Extremamente importante esse tema. Então são alguns exemplos aqui de temas que podemos usar para meditar. Quais são os benefícios? E os benefícios da meditação? A prática da meditação traz muitos benefícios espirituais. Essa prática promove a prosperidade espiritual do crente neste mundo. Salmo 1, versículo 3, como vimos, como lemos, né? Josué 1, 8, como também lemos. Através dessa prática é possível extrair mais benefícios dos outros meios da graça, como a oração, pregação da palavra e dos sacramentos. Olha que interessante. É a meditação que faz você tirar mais proveito ainda dos outros meios da graça. A palavra, a pregação da palavra, a oração e os sacramentos. Por exemplo, no caso da oração, a meditação ela alimenta a oração. Salmo 5, versículo 1. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Então, por que nós oramos tão pouco em nossos dias, comparado com os santos do passado? Um dos motivos é a falta de meditação. Quanto mais você pensar, refletir e meditar nas coisas de Deus, mais assuntos você vai ter para falar na oração. Então, quanto menos nós meditamos, menos nós oramos. Quanto mais meditamos, mais nós oramos. A meditação, então, alimenta a oração. A pregação. A meditação é extremamente importante no que diz respeito a ouvir a pregação da palavra. William Bates diz o seguinte: ouvir a palavra é como ingestão. Quando meditamos sobre a palavra, é digestão. E essa digestão da palavra pela meditação produz afetos calorosos, zelosas resoluções e santas afeições. Então você ingere um alimento e você precisa digerir depois, não é? Então assim é com a palavra de Deus. Você ingere, você escuta a palavra, você precisa digerir, ou seja, meditando nas escrituras, meditando naquela palavra que você ouviu. E aí você tira mais proveito da pregação da palavra. Afeições. Em Lucas 24, 32, nós lemos nesse texto que os discípulos que estavam tristes e deprimidos, eles tiveram suas afeições ali acendidas ou reacendidas por Cristo, que lhes ministrar a palavra. Então a meditação ajuda a acender as nossas afeições por Cristo. Acender as nossas afeições no fogo, acendamos as nossas afeições no fogo da meditação, Salmo 39, versículo 2. Então, Thomas Watson. Ou seja, aqueles discípulos, depois que eles ouviram Cristo expondo as Escrituras, lá em Lucas 24, eles não entenderam ali, no primeiro momento, que era Cristo que havia aparecido para eles, mas depois de Cristo ter lhes falado sobre as Escrituras, e depois de todo aquele diálogo, se você ler o texto, você vai lembrar, você vai perceber que Cristo depois desaparece da frente deles, né? E aí um fala para o outro: porventura não nos ardia o coração? Quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras, então o coração deles passou ali a arder, a queimar dentro deles, por causa das Escrituras que eles foram expostas pelo próprio Cristo, explicadas, ensinadas pelo próprio Cristo. Qual foi o resultado disso? As afeições deles foram acendidas ou reacendidas. O coração deles passou a arder, a queimar diante deles. Então, essas afeições santas, como dizia Jonathan Edwards, é extremamente importante para a vida do povo de Deus. É um assunto também não é muito tratado nas igrejas, deve ser explicado, tratado, que sem as emoções santas ou afeições santas, não é possível servir a Deus bem. E elas também são ordenadas. Nós somos ordenados nas Escrituras, nós sentimos tristezas pelo pecado, sentimos alegria, prazer nas coisas do Senhor e assim por diante. Muitos textos falam sobre isso. E um livro sobre o assunto que eu recomendo muito é
A Genuína Experiência Espiritual, o Jonathan Edwards, é um livro mais resumido, ou As Santas Afeições, Afeições Religiosas, melhor dizendo, pelo mesmo autor, Jonathan Edwards, no qual ele trata deste assunto, a importância das afeições na vida cristã. E a meditação tem um papel muito importante nisso, porque elas trabalham as nossas afeições. Então, quando você passa a refletir e a meditar nas escrituras, algum tema teológico ou na pregação, o objetivo é atingir as nossas afeições. Então, Edwards, nesse livro, ele diz o seguinte: nós entendemos uma doutrina com a nossa mente e depois degustamos com o nosso coração. Você precisa degustar a doutrina, a palavra de Deus, no seu coração também. Então, dizer como salmista, essa palavra é mais doce do que o mel. Então, você deve desejar ela como um genuíno leite espiritual e ter prazer nas verdades de Deus. Como nós fazemos isso? Fazemos pela prática da meditação. Ajuda a meditação a acender isso dentro de nós. Então, há uma relação aí muito íntima entre meditação e as nossas afeições. Outros benefícios muito importantes: mortificação do pecado, vencer o pecado. Então, a prática da meditação nos ajuda a vencer o pecado. Você pode ler os textos aí do Salmo 119, versículo 11 e 15. Nos ajuda nos momentos de aflição, momentos de grande dificuldade. Salmo 119, versículo 50. Ela nos ajuda a tirar o melhor proveito dos sacramentos. Então, como já foi mencionado, 1 Coríntios 11, 24, sobre examinarmos a nós mesmos, né? Nos ajuda no crescimento espiritual, Salmo 119, versículo 99. Nos ajuda a glorificar e agradar a Deus, Salmo 19, versículo 14. São textos que mencionam esses assuntos relacionados também à meditação de forma direta ou indireta. Então, ela nos ajuda na vida espiritual como um todo. Por isso que a falta da meditação nos traz, então, essa pobreza espiritual que vemos em nossos dias. Para concluirmos, então, podemos dizer o seguinte: a meditação desperta o letárgico, energiza o cansado e encoraja os que estão deprimidos. David Saxton. Então, essa letargia espiritual que vemos em nossos dias, esse cansaço, pessoas vêm desencorajadas, deprimidas, devido a não praticarem a meditação. Thomas Watson diz o seguinte: os animais da antiga lei que não ruminavam eram impuros. Os professantes que não ruminam pela meditação devem ser considerados impuros. A meditação é como regar a semente, pois faz florescer os frutos da graça. Não está o nome dele aqui, mas quem disse isso foi Thomas Watson. Então, os animais lá da lei, eles ruminavam. Os animais que não ruminavam, melhor dizendo, eram impuros. O que é ruminar? Então, alguns animais, como a vaca, por exemplo, ela come e fica lá um tempão, ruminando. Isso é a meditação. Você ouviu a pregação da palavra, lê um texto e você fica ali ruminando naquele texto. Assim deve ser com os crentes também. Algumas citações ainda para concluirmos. Richard Baxter diz o seguinte: há muitas pessoas que nunca estão cansadas de ouvir ou ler, e ainda assim possuem uma alma abatida e desnutrida. Já viu isso? Então, pessoas que leem muitos livros, ouvem muitas pregações, e a alma continua abatida, fica desnutrida. Não conheço nenhuma causa mais verdadeira ou maior do que esta: sua negligência em meditar. Eles têm apetite, mas não fazem digestão. Então, quando você se alimenta, um alimento físico, quando você come muito, você precisa digerir. Não vai fazer mal. Então, a mesma coisa nas coisas espirituais. Você precisa ter apetite pelas coisas espirituais, mas você também precisa digeri-las, e faz isso pela meditação. Thomas Watson também diz o seguinte sobre ouvir sermões e meditar: é melhor meditar em um sermão do que ouvir 5 sermões. Muitos se queixam de não tirar muito proveito dos sermões. Talvez esse seja o principal motivo, porque não ruminam, não meditam sobre o que ouviram. É necessário ouvir e meditar. E, por último, Thomas Brooks, uma maravilhosa citação aqui de Thomas Brooks, ele diz o seguinte: não é o tocar da abelha na flor que a faz recolher o mel,
mas é a permanência dela por um tempo sobre a flor que extrai o doce. Não é quem lê mais, mas aquele que medita mais, que provará ser o melhor, mais doce, mais sábio e mais forte cristão. Não adianta ler muito, muito, muito sem praticar a meditação. Bibliografia, para aqueles que quiserem conhecer mais sobre o assunto. Edmund Callamy, The Art of Divine Meditation, um livro fantástico sobre o assunto, muito grande. Um livro menor, Thomas Watson, The Christian on the Mount, então é um tratado sobre a meditação de Thomas Watson. Joel Bick, um autor de nossos dias que tem muitas coisas, palestras também sobre o assunto, né? Em artigos, então tem um artigo dele chamado The Puritan Practice of Meditation. E o livro que eu usei foi David Sexton, God's Battle Plan for the Mind, The Puritan Practice of Biblical Meditation. Então esse livro, se você procurar por este nome, David Saxton, em português, eu ouvi dizer que já está disponível em português esse livro. Eu não lembro, não sei o nome da editora, mas esse livro ele está em português. Então é isso, concluímos por aqui. Espero que seja de algum proveito, de alguma ajuda para aqueles que querem crescer espiritualmente, prática da meditação, usando a prática da meditação bíblica, e que esse estudo aí seja proveitoso para muitos. Deus abençoe a todos, que o Senhor nos ajude para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo.